Olá, companheiros. Nós estamos felizes em estar aqui para juntos refletirmos sobre os ensinamentos do Mestre Jesus. Nós gostaríamos primeiramente de agradecer a Deus, aos benfeitores espirituais que nos sustentam nesse momento. Agradecer também ao Centro Espírita Alvorada Cristã, na pessoa da Sônia Chade, que nos fizeram este convite amoroso. E antes de nós iniciarmos a nossa reflexão, eu gostaria de fazer uma prece e convidá-los a participar conosco dessa prece. Para tanto, nós podemos fechar os nossos olhos materiais e abrir os nossos olhos espirituais para visualizar, cada um a seu jeito, a figura meiga, doce e terna do Mestre Jesus. E abraçados a esse nosso irmão mais velho, nós nos dirigimos a Deus dizendo: obrigada, Pai de infinita bondade, pela dádiva da vida que nos traz até este ambiente. Que possamos, Pai, assimilar os seus ensinamentos e levá-los conosco para praticá-los durante a semana. Que teu amor, Pai, possa nos envolver em qualquer lugar por onde caminharmos. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Nós escolhemos para o tema de hoje, para nós refletirmos, o Evangelho no Lar. Vivemos um momento bastante complicado, um grande desafio para toda a humanidade, não é? Um desafio planetário. E nós entendemos que a prática do Evangelho no Lar poderá trazer mais tranquilidade às famílias, trazer mais coragem e fortalecer as famílias nesta fé. Então, desta maneira, nós escolhemos o Evangelho no Lar. Mas antes de entrar propriamente dito no tema, nós gostaríamos de trazer o significado da palavra Evangelho. Buscando no dicionário, nós vamos encontrar que Evangelho significa a boa nova, a boa mensagem. E pensando numa mensagem nova e boa, nós já podemos nos questionar: mas se nós recebemos a boa nova, que é o Evangelho, já existia então uma antiga notícia? E ela era boa? O homem, a humanidade em geral, sempre teve vontade de entender Deus. E à época de Moisés, nós ainda tínhamos assim a crença em vários deuses. Acreditávamos em várias coisas. Estávamos muito confusos em relação a Deus. E Moisés nos traz a antiga notícia, a boa e antiga notícia, que naquela época era boa e nova. E a boa e antiga notícia que Moisés nos trouxe foi de que nós não precisaríamos acreditar em vários deuses, porque não existiam vários deuses, existia um só, um Deus único e justo. Então Moisés nos traz a ideia de Deus muito relacionado com a justiça. E como nós éramos uma sociedade bastante desorganizada ainda, nós precisávamos de muitos nãos. Então, ali, no decálogo que Moisés nos trouxe, através da sua mediunidade fantástica, nós ainda precisávamos daqueles nãos. Não matar, não julgar, não cobiçar a mulher do próximo, tínhamos muitos nãos. Mas entre esses nãos, Moisés já nos trouxe a ideia da família e da oração. Quando ele nos diz honrar pai e mãe, quando ele nos diz santificar o dia de sábado. E mais tarde Jesus vem nos explicar isso. E Jesus, o governador planetário, o governador espiritual planetário, quando ele chega até nós, ele já vem dizendo que não veio para destruir a lei, que veio para expandi-la, veio para nos explicá-la, para que nós pudéssemos entendê-la. E ele nos explica sobre honrar pai e mãe, sobre constituir família dentro dos princípios maternos e paternos, que devemos aos nossos pais, o respeito. E nos traz dentro dessa ideia de pai, mãe, sagrada família, ele nos traz a ideia da oração, ele nos explica o santificar o sábado. À época de Moisés foi necessário instituir um dia.
Dentro daquela formatação que aquela sociedade vivia, era importante o sábado, a folga do sábado. Mas Jesus percebeu as pessoas que trabalhavam aos sábados e que não tinham o tempo de fazer aquela oração. E Jesus diz a eles que para nos comunicar com Deus, para refletir sobre as coisas de Deus, não precisa estipular um dia. É o dia que nós pudermos. Então Jesus vem nos trazer essa ideia do santificar o sábado, que é o dia que nosso coração permite, o dia que nos é possível. Assim Jesus nos explica também o honrar pai e mãe, como em várias passagens no seu evangelho, não é? Que ele nos fala sobre os laços de família, os laços espirituais, que Kardec também traz as lindas mensagens de Santo Agostinho no Evangelho sobre o Espiritismo, sobre laços de família e oração em família. Então Jesus, ele vem e não destrói a lei de Moisés. Ele diz sim que Deus é único e justo, mas ele acrescenta mais uma coisinha, porque o nosso senso moral já tinha desenvolvido mais um pouquinho. Ele traz que Deus é único, que Deus é justo e que Deus é misericordioso. E mais tarde vem a doutrina espírita explicando o que vem a ser este misericordioso. De que maneira a misericórdia de Deus se manifesta. E nós aprendemos com a doutrina espírita, com os espíritos superiores que vêm nos falar, sobre as leis de Deus, sobre a lei natural. E Kardec nos explica também, lá no Livro dos Espíritos. Ele pergunta aos espíritos, mas o que é lei natural? E os espíritos respondem, lei natural é a lei de Deus, e o homem só é feliz quando dela se aproxima. E dentro dessas leis naturais, onde a misericórdia divina se manifesta, está a lei da reencarnação. E é através das várias existências que nós vamos nos aperfeiçoando, vamos nos reajustando com as leis de Deus, vamos aparando arestas, porque somos imperfeitos, erramos. E Jesus já veio nos dizer que o reino de Deus era um reino de emoção, um reino psíquico, que o reino de Deus não era o céu entre nuvens e que o inferno também não era entre labaredas. Jesus veio nos explicar e o Espiritismo veio confirmar que nós adquirimos o ingresso, a habilitação para os planetas perfeitos, vivendo, diminuindo as imperfeições, aparando as arestas, fazendo nossos reajustes com as leis de Deus. Essa é a misericórdia divina que Jesus veio nos explicar. E o Espiritismo, ele vem resgatar o culto cristão no lar que Jesus instituiu no planeta Terra. Não foi nenhuma religião que instituiu o Evangelho no lar, foi Jesus. E isso está no livro Jesus no Lar, do Espírito Neio Lúcio, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Ali, Jesus, conversando com Pedro, na sua primeira visita à casa de Simão Pedro, ele percebe que ali tem uma conversação não muito edificante. Os discípulos estão conversando e a conversa não é edificante. Jesus chama Simão Pedro e conversa com ele sobre alimento, sobre alimentação. Alimentação material mesmo. E ele pergunta a Simão Pedro o que ele oferece naquela mesa que eles estão sentados ao redor. E Simão Pedro diz a ele que oferece os melhores peixes, que tudo que tem de bom, tudo que tem de melhor ele trazia para sua família, para servir à mesa. E Jesus pergunta a ele, então aqui nesta mesa, onde é servido o melhor de você, o melhor do que você tem de material, por que não servirmos também o alimento espiritual? E pede a Simão Pedro que pegue as Sagradas Escrituras. E ali Jesus desenrola aquele pergaminho com as Sagradas Escrituras e começa a fazer a leitura das leis de Deus. E também faz os comentários e pede que todos também façam. Imaginem vocês ler as Sagradas Escrituras, as leis de Deus, na presença física de Jesus.
Como deve ter sido maravilhoso. Mas nós podemos fazer isso e trazer a presença espiritual de Jesus para dentro de nossos lares. Ali foi instituído o Evangelho no lar. Só que nós não chamávamos de Evangelho no lar. Eu digo nós porque nós estávamos lá, não é? Nós temos várias existências e nós estávamos lá. Não foi chamado de Evangelho no lar simplesmente porque o Evangelho ainda não existia. Não é? Jesus não escreveu nada de próprio punho. Quem escreveram foram os evangelistas. Não é? Então ali foi chamado de culto cristão no lar. Então foi Jesus quem instituiu o culto cristão no lar, não foi nenhuma religião. O Espiritismo vem resgatar esta prática do Evangelho no lar, de trazer Jesus para nossas casas. Mas como nós podemos organizar isso? Como nós podemos organizar a prática do Evangelho no lar? Nós temos um roteiro simples que nós vamos apresentar a vocês. Acredito que até que a maioria já conheça, mas sempre tem aqueles que estão chegando pela primeira vez, não é? Nós temos um roteiro de como fazer o Evangelho no lar, como organizar, qual é o primeiro passo para nós realizarmos o Evangelho no lar. É fazer o convite. Geralmente quem faz o convite é aquele que foi tocado pela primeira vez. Se você foi tocado, faça o convite à sua família, às vezes é preciso coragem. Porque podemos receber alguns nãos, ou talvez todos os nãos. Quem é a nossa família? Todos que moram sob nosso teto. Pais, mães, avós, tios, primos, todos que morarem. Às vezes você mora só com seus pais, mas às vezes com pais e tios, às vezes com amigos, às vezes com funcionários. Todos deverão ser convidados para o Evangelho no lar. Mas deve ser um convite. E não uma convocação, não uma intimação. Não deve ser motivo para discussão nem briga. É uma reunião de amor, de paz. Devemos fazer um convite amoroso. Se todos aceitarem, maravilhoso. Se alguns aceitarem, tá bom também. Todos vão receber o benefício. Não apenas da sua casa. Dos vizinhos, da rua, se for um prédio de todo o prédio, todos vão receber o benefício. E se você fizer sozinho, lembre-se de que nós nunca estamos sozinhos. Vamos lembrar de que Jesus nos disse, quando um ou mais estiverem reunidos em meu nome, lá eu estarei. Então estaremos nós, Jesus, os benfeitores espirituais e o nosso anjo protetor. Já somos uma equipe, não é? Então fizemos o convite, aceitaram, vamos marcar um dia e horário? Por que nós devemos marcar um dia e horário? Porque nós temos horário para tudo. Se nós não marcarmos, pode virar assim uma baguncinha e a gente não conseguir fazer. Então nós vamos marcar um horário que seja conveniente para todos. Não é? Devem conversar e chegar a um acordo de ser conveniente para todos. Não é? Então vamos marcar o dia e o horário para que nós possamos realizar o Evangelho no lar. Depois que nós marcarmos o dia e o horário, chegou o dia. O grande dia, o dia do nosso encontro com Jesus. Então nós vamos nos reunir e começar por uma prece inicial, que deve ser simples de coração, pode fazer o Pai Nosso. No Pai Nosso contém todas as coisas que uma prece precisa, não é? O que precisa numa prece? Louvar, agradecer e pedir, não é? O Pai Nosso é completo. Ou fazer uma prece simples de coração, não precisa palavras rebuscadas. Pai, Senhor, obrigada por este momento. Pronto, já fizemos uma prece. Deus entende a linguagem do nosso coração. Jesus lê os nossos pensamentos, as equipes espirituais também. Em seguida, nós vamos ler um trecho do Evangelho. Onde está o Evangelho de Jesus? Está na Bíblia. Na segunda parte, no Novo Testamento. Podemos fazer por lá. Só que, às vezes, temos dificuldade de entendimento. Pela tradução, pelas palavras antigas, não é? Então, nós sugerimos o Evangelho segundo o Espiritismo. Por quê? Porque Kardec, por uma sequência lógica, ele escolhe os capítulos e no final de cada capítulo
vem um instrutor espiritual para nos trazer a explicação do que nós não entendemos. Então, o Evangelho nós vamos entender de uma maneira melhor. Nós devemos começar pelo capítulo 1, ir até o final e voltar novamente ao 1 e vamos fazer esse estudo para sempre. Trazer a luz do Evangelho para nossos lares. Todos podem fazer o comentário do trecho lido. Não precisa ser um capítulo, porque o Evangelho é separado por itens. Podemos ler um item, comentar, ou 2 itens se forem curtos. Desde que tenha um raciocínio lógico, podemos ler. Em seguida, todos um leu, todos comentaram, nós vamos fazer as vibrações. E o que são vibrações? Lembramos que vibrar não é pedir. Vibrar é emanar sentimentos de paz, de cura, de tranquilidade, de serenidade pela família. Nós vamos vibrar pelos nossos familiares, pela nossa casa. Em outra ocasião, nós vamos vibrar por outras pessoas. No momento do Evangelho no Lar, que deve ser de 15 ou 20 minutos, não precisa mais, nós vamos vibrar, rezar e fazer os nossos comentários e preces pela família. Esse é o intuito, o objetivo do Evangelho no Lar. Então nós vamos vibrar pelos nossos familiares, vamos vibrar pela nossa casa, vamos pedir a Jesus que visite cada quarto de nossa casa, distribuindo fluidos de paz, de amor, de reconforto, de serenidade. Depois das vibrações, nós vamos fazer a prece final, que deve ser também uma prece simples, de coração como a inicial. Pode ser o Pai Nosso novamente, a Ave Maria novamente. Prece de coração. Obrigada, Senhor, pelos ensinamentos que tivemos hoje. Que eles possam ser importantes para a nossa vida e que nós guardemos no nosso coração até a próxima semana. Graças a Deus. Obrigada, Senhor. Ou simplesmente, obrigada, Senhor. É uma prece. A gratidão é uma prece. E nós realizamos o Evangelho no Lar. A espiritualidade, enquanto nós estávamos fazendo o Evangelho, ela faz coisas que nós não podemos ver. Ela nos aplica um passe, ela nos tranquiliza, ela socorre possíveis irmãozinhos que estão na nossa casa. Não é necessário ter receio, não é hora de manifestação mediúnica também. Enquanto nós estamos fazendo as nossas preces, as nossas orações do Evangelho, a espiritualidade está atuando, fazendo uma faxina energética na nossa casa, uma faxina fluídica. Assim como nós fazemos e a casa fica limpinha, cheirosa, os benfeitores espirituais, eles vêm munidos de aparelhos fluídicos que nós não temos ideia de como sejam. E eles limpam todos os miasmas e as formas, pensamentos que nós deixamos dentro de casa. Às vezes com discussões, às vezes com leituras não edificantes, programas de televisão que trazem muitas formas, pensamentos de dor, de tragédia, de sangue, tudo que é ruim. A espiritualidade vem e faz aquela faxina na nossa casa e a casa fica limpa, gostosa. Nós vamos sentir isso. Cada vez que nós fazemos, cada semana que passa nós sentimos mais. Será um momento de grande luz dentro dos nossos lares. Outra coisa, existem algumas dúvidas que nós vamos trazer algumas aqui, que são as mais comuns. As pessoas costumam perguntar em que local nós vamos fazer o nosso Evangelho, sendo que a nossa família não aceitou, eu vou fazer sozinha. Podemos fazer no nosso quarto. Não precisa ser na mesa da sala. Nós temos notícias em atendimentos fraternos que tem pessoas que fazem o Evangelho no lar no banheiro, porque a família não concorda. Ou fazem o Evangelho no lar embaixo das cobertas, em pensamento, porque a família não concorda. Então você vai arrumar o seu jeitinho do local e como fazer. Não é? Outra dúvida é por que marcamos o dia e a hora? Como nós dissemos, porque a espiritualidade tem horário. Quando nós agendamos com a família o dia e a hora, a espiritualidade já anota na agenda fluídica dela, porque eles são organizados. Existe uma equipe para cada trabalho. E a equipe espiritual do Evangelho no Lar anota na sua agenda o nosso horário. Por isso nós precisamos marcar.
não é? Outra dúvida, sozinha, eu devo fazer em voz alta? Deve fazer em voz alta o evangelho. Por quê? Porque já existem pesquisas que dizem que nós assimilamos melhor quando lemos em voz alta. E às vezes nós temos algum amiguinho, algum irmãozinho conosco que não conhece o evangelho de Jesus e vai conhecer. E ele vai ser amparado ali, como nós já dissemos, não é? Outra dúvida que as pessoas dizem muito para nós. Eu esqueço de fazer o evangelho. Eu esqueço, e aí, o que eu faço? Se chegou aquele dia, aquele horário, eu esqueci, nós vamos falar com a espiritualidade que houve um lapso que nós esquecemos, podemos fazer no momento que lembramos ou comunicamos que vamos fazer na próxima semana. E na próxima semana vamos pôr um lembrete na geladeira, um lembrete no computador, um lembrete na mesa, vamos pôr o celular para despertar. Hoje nós temos vários mecanismos, né, para nos lembrar, não é? Mas não vamos deixar de fazer porque esquecemos. Outra dúvida, essa é a campeã. Eu preciso pôr água no momento do evangelho? Não precisa. Não é necessário. Sabe por que não é necessário? Porque a espiritualidade, quando ela vem, ela já passa pela nossa caixa d'água, ela fluidifica a nossa caixa d'água. Nós tomamos banho com água fluidificada, fazemos a comida, tudo com água fluidificada. Então não há necessidade. Mas você gosta? Faz bem para você? Coloque, não faz mal. Coloque a sua jarra, um copo para cada um, peça a espiritualidade que coloque ali fluidos salutares, calmantes, tranquilizantes, analgésicos, não é? Isso vai acontecer. Com certeza vai acontecer. Mas se você esquecer, não se preocupe. Eles fluidificam a caixa d'água com tudo que nós precisamos. Ok? Flores e toalha. É necessário flores e toalha branca sobre a mesa? Não é. E se nós não tivermos flores e nem toalha? Não vamos fazer o evangelho? Nós gostamos, eu gosto de enfeitar a casa com flores, de ter uma toalha à mesa. Não vou tirar no dia do evangelho, nem vocês. Mas não é uma obrigação. A toalha e as flores, tá bom? Outra coisa que perguntam muito, telefonema. Se o telefone tocar no horário do evangelho, eu tenho que atender? Tenho que atender. Porque do outro lado pode ter uma pessoa precisando de nós. Nós vamos atender e se não for urgente, nós vamos pedir que ligue mais tarde, que nós estamos em oração. Se for urgente, nós vamos pedir licença à espiritualidade para atender aquela pessoa. Eles vão entender e vão estar amparando também. Então temos que atender o telefone sim, como a campainha. Tocou a campainha, nós temos que atender. Pois não, porque eu estou vendendo, não, porque eu queria, não, porque isso, porque aquilo. Você pode aguardar? Nós estamos em oração. 15 minutos, você pode aguardar? Eu já te atendo. Se for pessoa de nossas relações, convidemos para entrar, para fazer oração junto. Se a pessoa estiver meio assim, ela vai bater em retirada, não vai querer. Mas se for uma pessoa amiga, ela vai te entender, ou ela vai voltar mais tarde, ou ela vai entrar e aguardar, ou vai participar com vocês, tá bom? Deve atender a campainha sim. Outra coisa que nos perguntam, devemos orar pelos nossos entes queridos que partiram? Gente, quem é que não pensa no ente querido que partiu no momento da oração? Todo mundo. Então a oração é pelo lar? É pelo lar. Mas se no seu coração você sentir a vontade de fazer uma prece por aquele ente querido que partiu, faça. Faça porque se você não fizer, a espiritualidade está lendo seu pensamento, seu coração. Ela já vai fazer com você. Não é? A única recomendação é que não se faça preces em casa por suicidas. Porque você pode trazer aquele espírito sofredor e ele vai rememorar tudo aquilo que ele passou na Terra. Não vai fazer bem para ele. Essas vibrações nós devemos levar para a casa espírita ou para a nossa casa religiosa. As casas espíritas, elas estão recebendo os papeizinhos com vibrações, embora algumas não estejam trabalhando, mas as vibrações eles aceitam. Procure mais próximo de você uma casa espírita, uma igreja, e leve o nome daqueles que você conhece, que se suicidaram, que estão precisando de preces, não é? Outra pergunta comum. O meu animalzinho ou os animais podem participar do evangelho? Podem, eles são nossos irmãos, numa escala um pouco menor de inteligência, não é? Mas eles já têm o princípio inteligente neles.
não é? Tem animais que só faltam falar, não é? Mas eles são nossos irmãos. Podem sim ouvir o evangelho. E vocês vão perceber, nós sempre percebemos, que eles ficam quietinhos na hora do evangelho. É assim que funciona, não é? Podem sim. Crianças também nos perguntam. Crianças podem participar do evangelho no lar? Podem. Eu sugiro até que se faça o evangelho no lar quando tem crianças que já entendem, que já falam, não é? Que façam com o evangelho segundo o Espiritismo para as crianças. Da FESP, a edição da FESP, ou qualquer outro. Por quê? Porque traz todos os capítulos que tem no Evangelho tradicional, só que numa linguagem infantil. Tem até figuras para ir pintando, então enquanto eles vão pintando com você, você vai lendo o Evangelho, vai explicando, porque a criança, às vezes, não entende a nossa linguagem. E nós entendemos a linguagem das crianças, não é verdade? Então, vamos permitir que as crianças participem conosco do Evangelho no lar. E assim, nós realizamos a prática do Evangelho no lar, que foi trazida por Jesus, conhecida como culto cristão no lar, realizado na casa de Simão Pedro. Nós agradecemos a todos a oportunidade de estarmos aqui, não é? Para falar do Evangelho de Jesus. Esperamos voltar outras vezes. E estamos muito felizes mesmo com a divulgação do Evangelho do Cristo Redentor. Então agora, para a nossa despedida, eu convido a todos novamente que façamos uma prece. Mentalizemos então Jesus, nos colocamos à sua presença novamente, pedimos a Ele que nos leve a Deus, nosso Pai, para que possamos agradecer essa oportunidade bendita de conhecer como foi criado o Evangelho no lar, de agradecer aos espíritos que trouxeram a ideia de resgatar o culto cristão no lar. Peçamos a Deus, nosso Pai, que nos fortaleça, que faça com que nós cresçamos na fé e que nos dê ânimo e coragem de realizar o Evangelho no lar todas as semanas, para que nós tenhamos essa limpeza energética, fluídica, que vai fazer bem a toda a nossa família. E peçamos ao Pai proteção, peçamos ao Pai que olhai pelo planeta Terra e peçamos a Ele que esteja sempre ao nosso lado, por onde nós estivermos, hoje e sempre. Graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus e até breve.